A primeira coisa e mais importante é você definir o seu posicionamento. Mas, Sidney, o que é posicionamento? Vamos lá. Posicionamento é como as pessoas vão te ver na mente delas. Por exemplo, para mim, eu posso pensar na minha cabeça, Sidney, né? Miriam. Show, Miriam. Beleza, obrigado. Sidney, posso pensar na minha cabeça o seguinte: eu sou uma referência em marketing digital, por exemplo. Sidney. Mas posicionamento, de fato, é o que vocês pensam sobre mim. É o que a audiência pensa sobre você. É sobre o que o seu cliente, o seu potencial cliente pensa sobre você. Tá? Então vamos lá. Posicionamento é como o seu potencial cliente, a sua audiência vai enxergar você. Eu posso me achar o que eu quiser, mas de fato eu vou ser o que a minha audiência acha que eu sou. Tá? E isso existe técnica, existe ciência por trás disso. Tá? Por exemplo, vamos lá, a gente está falando aqui para o médico generalista, mas que cada um na sua especialidade pode pegar o conceito e trazer para si. Por exemplo, o médico generalista ele pode escolher como posicionamento se tornar uma referência em cuidar de pessoas com doenças crônicas. Por que doenças crônicas? Ora, porque é o que tem mais prevalência, é o que tem mais demanda. Então, você pode ser conhecido na sua cidade, na sua região, como médico que cuida de pacientes com diabetes, que cuida de pacientes com hipertensão, que cuida de pacientes com... Enfim, e aí você vai definir. Ou você pode definir, além de um grupo de doenças, você pode definir um grupo de uma faixa etária. Então, por exemplo, esse colega que eu estou falando aqui, que é aqui do interior do Amazonas, ele está definindo o posicionamento dele muito voltado para crianças, né? E é importante a gente entender o seguinte, preste atenção, principalmente você que é especialista, preste atenção no seguinte: não é porque o médico generalista ele não é especialista que ele não pode atender, por exemplo, não é porque ele não tem o título de especialista em pediatria que ele não pode atender pediatria. Ele pode, principalmente se ele estiver numa cidade pequena, onde o número de pediatras é escasso, né? Se ele começa, por exemplo, que é o passo 2, a produzir conteúdos na internet, na mídia digital e até mesmo na mídia tradicional, por exemplo, uma cidade pequena, se você não está na rádio, você está perdendo dinheiro, você está perdendo clientes, você tem que estar na rádio também. Mas numa cidade grande como São Paulo, você tem que ir para a internet, você tem que estar na internet. Então, um médico generalista, né? Por exemplo, um pediatra geral, que começa a falar, por exemplo, sobre... ele foca todo o posicionamento dele para ajudar mães com crianças no primeiro ano de vida, por exemplo, e começa a produzir conteúdos de valor. O que é conteúdo de valor, Sidney? Conteúdo de valor é um conteúdo que ajuda aquele público-alvo a resolver dores que ele tem, ou proporciona sonhos que ele possa ter. Por exemplo, pegando a pediatria. Então imagina, Miriam, que você define o seu posicionamento como eu ajudo mães a passarem com mais tranquilidade o primeiro ano de vida, né, do seu filho. E aí você começa a produzir conteúdo sobre sono do bebê, sobre amamentação, sobre alterações, sobre parentalidade. Olha só que coisa interessante, que coisa maravilhosa. E aí, por exemplo, tem muita gente que tem doutorado, que é formado na Unicamp, na USP, com todo respeito, talvez as maiores, mais renomadas universidades, né, do país, mas com todo respeito, mas que tem muita gente que está lá, que tem doutorado, que não está produzindo conteúdo. Então ela pode ser uma referência dentro da USP, mas fora da USP, você, se você estiver no digital, por exemplo, aprendendo a fazer... Por isso que eu falei que é importante você ter uma equipe de marketing que te ajude com isso, a acelerar a construção da sua marca. Hoje a gente tem ferramentas que investindo, sei lá, R$6 por dia, você atinge 1.000 pessoas. Então, quem está início de carreira, seja o generalista, seja o colega que fez uma especialidade geral, você é um pouquinho agora mais, digamos assim, mais ríspido, você é um pouquinho mais duro aqui, vou falar uma verdade que dói, mas às vezes a gente precisa ouvir algumas verdades que dói pra gente acordar, sabe? A verdade é o seguinte: se você ficar correndo atrás de um diploma atrás do outro, ficar correndo somente atrás de uma especialização atrás da outra, vai vir um recém-formado que vai aprender gestão, que vai aprender marketing, com integridade ele vai se tornar uma referência na sua cidade, bem na sua frente, entendeu? Então foi por isso que a gente decidiu fazer essa live aqui pro generalista. Foi até para acordar os especialistas que nos seguem. Acorda, pessoal, acorda. O mundo mudou. Não é só mais botar o diploma lá atrás do consultório e vai fazer com que os pacientes te brotem, não. Produz conteúdo de valor e distribui isso na internet. No Google, no Facebook, no YouTube, no Instagram, seja onde for, TikTok, LinkedIn, não importa.
ajuda o maior número de pessoas possível. Esse é um dos segredos do sucesso. É tão simples que a gente nem consegue acreditar. Mas é isso. Há 2 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente desconhecida. Sabe? Um médico que estava ali extremamente infeliz na sua profissão, ali fazendo algo porque disseram que era importante, disseram que era sucesso, mas para mim não era. 2 anos depois, agora com toda modéstia, com toda humildade, meu nome, Wilder Sidney Guimarães, é um dos nomes quando se fala de atendimento médico particular, quando se fala em marketing médico no mundo digital, quando se fala em, enfim, nisso aqui que a gente fala. E eu falo isso baseado em quê? Eu falo isso baseado nos nossos resultados. Não é no meu ego, não é porque eu acho que eu sou especial, não. É porque a gente ajuda, a gente atinge milhões de pessoas. A gente já atingiu milhões de pessoas. Milhares de médicos, centenas de alunos. Dezenas desses alunos hoje já vivem de atendimento particular. Então não é sobre mim, é sobre o que eu faço, é sobre o meu trabalho. E eu estou te falando tudo isso para te provar, por A mais B, que você também pode. Que você pode se tornar um médico generalista, referência na sua região. Começando com esse passo, definindo o seu posicionamento. Quem é o público que eu quero ajudar? Qual o nicho que eu quero ajudar? O nicho e subnicho é isso. É qual a segmentação de pessoas que eu quero ajudar. E direcionar o seu esforço para atingir essas pessoas. Cada pessoa que você ajuda na internet hoje, cada uma delas, elas vão começar a te seguir. É por isso que existe o nome seguidores. Elas, olha que interessante o vídeo dessa doutora falando sobre sono no primeiro mês de vida, falando sobre cólica, falando sobre os cuidados com o cordão umbilical, com o coto umbilical, sinais de alarme na febre. Olha que interessante.